Aqui estamos com você, estudando como ter uma aproximação da inteligência. Eu me refiro à espiritual inteligência. Porque há uma diferença entre aquilo que nós conhecemos por inteligência e a verdade sobre a inteligência. Num certo sentido, aquilo que nós conhecemos por inteligência não deixa de ser a presença da inteligência. Repare, é bem curioso essa questão da inteligência. Aqui, como a nossa aproximação é para o despertar da sabedoria, porque o propósito desse encontro com a inteligência espiritual não é de adquirirmos um mero conhecimento para lidarmos com assuntos da vida, neste sonho comum de existência. Porque essa qualidade de inteligência nós já temos. Veja, nós vamos todos os dias ao banheiro. E nós temos no banheiro, por exemplo, a bacia sanitária. E nós nunca nos perguntamos, mas quem inventou essa coisa? Então hoje podemos fazer uso da bacia sanitária. Em razão da presença de uma invenção. Essa invenção, naturalmente, nasceu da inteligência. E hoje é algo espalhado no planeta. Todos têm uma bacia sanitária. Então veja, é algo muito simples. Não é algo muito simples. Ali a presença da inteligência nos deu a bacia sanitária. A inteligência humana, essa inteligência, como nós conhecemos, ela nos tirou do cavalo para uma espaçonave. Nos séculos passados, nós viajávamos de cavalo, de charrete. Hoje nós viajamos de aviões. Então nós saímos da charrete para o avião a jato. E além do avião a jato, nós temos hoje a espaçonave. Uma espaçonave, ela é constituída de milhões de peças. Centenas de milhares de sistemas. E cada um precisa funcionar de uma forma perfeita para essa espaçonave ir para o espaço e voltar. Então notem, nós temos aqui a presença da inteligência. Essa inteligência lida com assuntos da vida, deste sonho de vida. Mas aqui nos deparamos com algo muito, muito curioso. Sim, nós fomos capazes de criar a bacia sanitária e uma aeronave e uma espaçonave. Mas não sabemos hoje lidar com as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, modos de sentir. O ser humano resolve os problemas tecnológicos, científicos, de engenharia, de matemática, de física, de química, na arquitetura, na engenharia espacial, consegue resolver assuntos de hidráulica, de todos os tipos, de mecânica, de todos os tipos, mas não conseguimos resolver a ansiedade, a depressão,
o medo, a dor da rejeição, a dor do sentido de separação. Não conseguimos resolver a questão da falta de alguém quando ela vai embora ou ela morre. A dor está lá, o sofrimento está lá. Não sabemos lidar com o pensamento, com a imagem que o pensamento constrói sobre ele ou ela. Não sabemos como a mente funciona, como nós funcionamos. Conseguimos consertar, por fim, a uma pane em uma aeronave, mas não conseguimos resolver essa pane desse modelo psicológico de existência em que nós nos encontramos. Porque psicologicamente, internamente, o ser humano vive em pane. Algo de errado, algo de por demais complexo e problemático nessa estrutura psicológica em cada um de nós. A mente é inquieta, repetitiva, tagarela. Aquilo que se passa dentro de cada um de nós, não conseguimos resolver. Aqui com você, nós estamos investigando a verdade sobre a sabedoria, inteligência e conhecimento. Nós temos o conhecimento para assuntos da vida, mas não temos a compreensão para a vida. O conhecimento para os assuntos da vida é o conhecimento que nós adquirimos pela experiência. O homem descobriu a força do cavalo para a locomoção. Os motores, os primeiros motores, tinham por princípio essa ideia de força de cavalo. Os primeiros motores dos automóveis. Então, a ideia da força, a ideia da energia, tudo que a princípio era uma ideia, cientificamente se comprovou. E estamos lidando com tudo isso de um ponto de vista muito prático, objetivo, funcional. Mas qual será a verdade sobre quem nós somos? Nós não temos essa verdade. Nós conquistamos o átomo e conquistamos o espaço sideral. Mas não conseguimos conquistar a nós mesmos. Nós não sabemos a verdade sobre quem nós somos, porque nos falta sabedoria. Aqui esse contato com a realidade divina, com a realidade do seu ser, é a ciência da sabedoria. Aqui estamos com você, explorando isso, indo além desta forma comum de pensar, de sentir, de agir, de se mover na vida, com base apenas naquilo que o pensamento tem estabelecido como sendo real. Observe como é curioso isso. É quando você tem uma imagem de alguém e ela vai embora, que um sentimento surge. Essa imagem é basicamente um pensamento que você tem sobre ele ou ela. Assim, notem, o pensamento está presente em nossa vida interna, em nossa vida psicológica. E não sabemos lidar com essa vida psicológica quando a dor da separação está presente. Quando o medo
de perder está presente. Quando o apego de possuir, de ter, está presente. Isso sustenta em nossas vidas diversas formas de sofrimento. Então, nós resolvemos os assuntos externos da vida. Quando você vai ao banheiro, você conseguiu resolver um assunto, um problema. Mas não conseguimos resolver este assunto interno dentro de cada um de nós. Nós não sabemos como a mente em nós funciona, como ela está funcionando, como o pensamento está funcionando, os sentimentos, as emoções, como tudo isso é elaborado dentro de cada um de nós. Por não sabermos como isso funciona, o problema persiste, a dificuldade continua, mas nós sabemos o que é o funcionamento de uma bacia sanitária, de um vaso sanitário. Podemos descobrir a verdade sobre nós mesmos e irmos além desse sentido ilusório de existência, porque é assim que nos sentimos na vida, tendo uma existência. Mas esse sentimento de existência está dentro de um sentido ilusório. Isso é um problema. Porque esse sentido ilusório de existência nos diz que existimos como alguém no tempo e no espaço, tendo um corpo, tendo uma mente e vivendo experiências, tendo pensamentos, emoções, sentimentos, tendo coisas, tendo pessoas. Esta sensação de ter nascido, estar vivendo e podendo morrer, tudo isso se enquadra dentro de uma visão equivocada, uma visão estabelecida de forma equivocada por um modelo de pensamento que nós conhecemos e que é inteiramente ilusório. Talvez você pergunte, mas como você pode nos garantir isso? Eu não posso lhe dar qualquer garantia disso. Aqui não se trata de alguém nos convencendo de algo. Aqui se trata da possibilidade da investigação disso. Se você toma ciência da realidade sobre isso, sua visão é a visão que se alinha com a sabedoria. E quando há sabedoria, não há mais problema, sofrimento, confusão. Isso desapareceu em razão do fato de que a ignorância desapareceu. A ilusão se foi. Então, a beleza do encontro com a realidade divina, com a ciência de Deus, que é a ciência do seu ser, é o despertar dessa inteligência espiritual. Portanto, não se trata dessa inteligência que resolve assuntos externos, problemas externos, que nos facilita viajar do Rio de Janeiro, ou São Paulo, Recife, ou de algum estado do Brasil, para um outro lugar do planeta, atravessando o oceano, em uma aeronave. Uma viagem de navio levava muitos meses. Uma viagem de avião leva algumas poucas horas.
Então, resolvemos alguns assuntos, mas não resolvemos o básico assunto. O básico assunto é: quem sou eu? Aqui, se aproximar desta revelação requer a presença desse aprender sobre nós mesmos. Essa é uma playlist aqui no canal, Aprender sobre o Autoconhecimento. É estudando aquilo que nós somos, é tomando ciência daquilo que se passa conosco, da verdade sobre nós mesmos. É aqui que está presente a realidade, a verdade, a beleza, o encontro com o fim da ilusão, para o término da ignorância. E se isso termina, o sofrimento termina. Nós estamos aqui com você explorando como ir além desta psicológica condição onde está presente a ignorância. Tudo que o ser humano tem buscado dentro de sua história de humanidade, é a busca do conhecimento, para a busca do conforto e da solução de problemas. Do ponto de vista externo, isso de fato tem funcionado. Nós estamos resolvendo os problemas. Como foi dado o exemplo, pela manhã já nos deparamos com um problema e ele é resolvido quando entramos no banheiro. Conseguimos resolver esse problema de uma forma muito simples hoje. É um problema basicamente já resolvido. Nós não temos esse problema. Quando entramos no banheiro, sabemos como funciona a bacia sanitária, o vaso sanitário. E, no entanto, ao entrarmos no banheiro, entramos no banheiro com ansiedade, com depressão, com preocupações, com medos, com os conflitos que os desejos estabelecem, com toda forma de desordem psicológica. Então, a questão do sofrimento psíquico, da desordem emocional, tudo isso se assenta nessa ignorância sobre como nós funcionamos internamente, psicologicamente, e isso ainda não foi resolvido. Aqui com você, estamos lhe propondo a resolução, o fim da continuidade, a solução de continuidade para esse problema, que é o problema do eu, do ego, desse mim. Por isso estamos trabalhando com você o despertar espiritual, que alguns chamam de iluminação espiritual. Hoje aqui estamos compartilhando com você aquilo que me foi mostrado por Ramana Maharshi, o sábio da montanha de Arunachala. Todos que se aproximavam dele, ele falava com eles sobre Atma Vichara. A ciência da verdade sobre você. Descobrir a verdade sobre como aprender sobre si mesmo. Aprender sobre o autoconhecimento. É a base para o fim desta complexa condição psicológica em que nós nos encontramos. É quando temos a presença da verdade, da sabedoria, da real inteligência e do verdadeiro conhecimento, que é o conhecimento divino. É algo estranho, mas é exatamente assim. A ciência desse conhecimento
A visão desse conhecimento é a visão do desconhecido, do indescritível, daquilo que é inominável, daquilo que está além da mente, daquilo que está além do eu. Porque é esse sentimento eu, nessa ideia de ser alguém na vida, na experiência, no viver, tendo que atender à vida como ela acontece, se vendo como um elemento separado dela. É isso que se constitui o problema. O único problema humano é exatamente a ilusão de se ver dentro desse contexto da vida como uma entidade separada dela. Há uma realidade presente e essa realidade está além dessa ideia de pessoa, desse mim, desse eu. Portanto, esse é o nosso assunto aqui. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso aqui com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses assuntos e aprofundar isso, para tomar ciência nesta vida desta realidade divina. É isso que alguns chamam de despertar espiritual ou iluminação espiritual. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca sim, isso faz sentido. Coloca aqui no comentário. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Por que é importante essa liberação? Sem a liberação, você não é quem você é. Sem a liberação, você é a cultura, você é a sociedade, você é o mundo, você é todos à sua volta, você é todas as situações